Bom dia para todo mundo. Eu sou Fabíola, estou como curadora convidada desse momento do Contra Flecha e vou contar um pouco como vai funcionar essa dinâmica de hoje. Preparamos algumas perguntas para essa conversa, então nesse primeiro momento gostaria também de agradecer a presença de todo mundo, mas principalmente a presença das convidadas nesse sentido. E aí a gente está no encerramento dessa segunda edição do Contra Flecha, que propõe esse diálogo entre acervos com artistas emergentes. Esse momento só foi possível a partir de uma convocatória de dinâmica de dimensão nacional, assim como artistas convidadas. Então, a exposição abarca esse encontro entre, que eu gosto de dizer, entre gerações. Então, hoje é o segundo encontro das nossas conversas públicas, então, dessa edição, que é um desdobramento das premissas que, além de fomentar o agenciamento a partir do ecossistema das artes. A partir da exposição, que é Gesto de Amor, Prática de Sedução, e hoje a ideia é conversar sobre o que nos seduz, nos toca, nos convoca, a partir dessa dinâmica entre a relação entre os trabalhos e as relações que a gente se estabelece com eles e, além de tudo, a partir dessa prática que é a prática de colecionar. Mas a gente tem uma premissa também, que é não falar um pouco a partir desse lugar do consumo, e sim pensando nessas relações dentro dessa sutileza desses encontros, desse desejo, e pensando um pouco sobre questões que falam sobre magnetismo, esse momento de captura, quanto que a imagem também nos seduz e, ao mesmo tempo, a gente também é seduzido por isso. Então, nossa conversa hoje é a prática de colecionar, que é reunir afetos e criar história. E aí a gente tem dois convidados, convidadas e um convidado muito especial, que é a Maria Rita Drummond e o Rafael Moraes, que pessoas como a grande maioria têm uma relação afetiva com o trabalho e as obras, a partir do viés do colecionismo, assim. E aí, pensando dentro dessa temática, a gente conversou muito sobre essa relação de reunir afetos, que é uma premissa da vida humana, né? Reunir afetos envolve nossas amizades, nossas relações de afetos, seja elas amorosas, sexuais, nossos encontros, esse momento de convívio, de estar junto. E aí eu acredito que, de alguma forma, todas as pessoas que estão aqui hoje conseguem ter uma memória afetiva de algum objeto que fez parte da sua história. Seja aquele objeto, aquela lembrança doada pela avó, ou seja, aquele papel de bombom ou de bala que foi presenteado na escola e que ficou guardado dentro da agenda e depois acabou no fundo da gaveta com os documentos misturados. Então, são momentos de recorte de lembranças, assim. E chega um ponto que a história desse objeto, a partir do momento que esse objeto chega para a gente, acaba se confundindo com a nossa própria história, né? Então, e aí, falando dessa dinâmica de magnetismo, vou fazer a minha primeira pergunta, que é para fazer uma provocação nesse sentido. Magnetismo vem como uma das palavras-chave do que norteou a curadoria da exposição. Então, a gente tem encontros de obras e trabalhos que apresentam essa dinâmica. E aí, a partir dessa dinâmica de afeto, que fazem com que os trabalhos passem a fazer parte da coleção. E a minha pergunta seria, no ato de colecionar, o que acontece? São vocês que escolhem a imagem a partir desse desejo, desse encontro, de reaver esse lugar de afeto a partir da construção com aquela imagem, ou são as imagens ou os trabalhos, obras, objetos que
que fazem essa escolha? Como que acontece? Quer começar, Maria Rita? Vou começar, então. Obrigada. Por nada. Obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui conversando com vocês e com o Rafa, Germano, obrigada por terem me escolhido. Bom, eu acho que depende, né? Eu já senti vários chamados, né? E tem um em particular que acho que é assim, a obra com que eu tenho maior conexão. Eu estava num momento, eu estava morando fora, estava voltando para o Brasil, e aí fui numa exposição no Rio, e era um momento de transição de carreira, eu sou advogada, estava voltando né, começando um outro trabalho, então era assim, né, sempre uma aposta, e eu fui numa exposição no Rio, que chamava Exposição de Verão, que era de artistas jovens, e é uma exposição que tinha na Galeria da Silvia Sintra, e eu vi um quadro, uma pintura que eu assim, fiquei completamente apaixonada. E aí fui para casa, perguntei quanto é que era super caro, tinha menor condição de comprar. E aí não parei de pensar. E isso tem já 15, 16 anos. E aí eu não consegui dormir. Aí eu falei, nossa, tudo que eu queria era ter aquele quadro. Aí no dia seguinte, só que eu conheço a filha da Silvia Sintra desde os 12 anos de idade. Ela me viu crescer, eu cresci muito na casa dela, com os artistas, e ela via como eu gostava, né? E aí eu voltei lá no dia seguinte, só que eu fui na casa delas. Eu falei, cara, eu não consigo dormir, não paro de pensar nisso. Mas eu não tenho dinheiro, não tenho a menor condição de comprar isso. Aí a mãe dela falou assim pra mim, você gosta de verdade desse negócio, né? Eu falei, eu gosto de verdade, de arte, e eu amei esse quadro. Ela falou, olha, a artista precisa muito do dinheiro, eu não tenho como fazer nada. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou pagar a artista. E você, eu aposto em você sempre te conheço desde pequena, sempre fui boa aluna, sempre fui toda certinha. Ela falou, você vai dar certo nesse negócio de direito e você vai me pagar quando você puder. E aí eu achei também um super ato de generosidade. Eu falei, não acredito, eu não tinha nem onde colocar, não tinha casa. Eu falei, Regina, chamava ela de tia, pode guardar para mim? Quando eu tiver uma casa e eu vou colocar? Pode. Aí ela falou, você pode também me pagar alguma coisa esse ano, ao longo desse ano? Porque isso era assim, era no verão, né? Era mais em dezembro, janeiro. Eu falei, não, alguma coisa eu vou pagar. E aí essa obra tem um super significado. Quando eu aluguei um apartamento em São Paulo, só tinha o quadro. Minhas amigas achavam, ninguém entendia, porque nessa época eu tinha 20 e muitos anos, mas ninguém da minha idade fazia isso, né? Ninguém tinha essa... E ninguém entendia que eu só tinha o quadro. Eu não tinha mais nada. Eu ia na Tok Stock, comprava assim, uma cadeira um mês, no outro mês comprava outra coisa. E é uma super relação. Aí eu depois passei ele para o meu quarto, porque era uma coisa que eu queria ver e que me lembrava, assim, arriscar. Sempre pensei, caramba, foi um super risco. A minha mãe ficou sem falar comigo muito tempo, quando ela soube. Ela falou, é um absurdo, isso é uma loucura. E aí, anos, né, depois, eu estava aqui em São Paulo, foi na época que tinha White Cube, e a White Cube trouxe a Julie Mertu, não sei se vocês lembram, que veio para cá falar. E aí eu fui assistir, ela também é uma artista que eu achava incrível. E nessa época não tinha Uber, não tinha nem nada, tinha um grupo saindo de lá e a Luiz Estrina tinha uma outra exposição. Eu perguntei para o grupo, vocês estão indo lá para a Luiz Estrina? Eu não conhecia as pessoas. Estamos. Eu falei, posso ir junto no táxi? E entrei no táxi, eram três mulheres atrás e o Rodrigo Moura na frente, que eu não conhecia. Aí quando ele começou a falar Rodrigo, eu falei, ele é o Rodrigo Moura. E aí ele começou a conversar. E aí falou, artista, com uma delas que estava do meu lado. Aí eu falei, você é artista? Aí ela, sou. Aí eu, que máximo, qual é seu nome? Ela, Patrícia Leite. Eu falei, você não sabe. Eu tenho um quadro seu, que é o quadro mais importante da minha vida. Ela, meu Deus, como? Qual? Aí eu falei, o Réveillon. Ela, esse quadro marcou a minha vida porque ela estava numa fase em que ela estava sem galeria, em que ela estava mudando também de vida. Eu falei, estava mudando tudo na minha vida, eu estava mudando de país, mudando de cidade. E foi incrível, porque ela até falou, taxista, para o carro, eu preciso abraçar ela. E aí a gente não parou, mas quando parou na Luiz Estrina, a gente deu um abraço e falou assim, que incrível esse encontro, dentro de um táxi, em que eu não sabia qual era o nome dela. E a obra marcou muito ela.
Eu falei, olha, eu não tinha dinheiro, eu ia te deixar pior aí, que eu ia pagar tudo parcelado, só que a cadeirista foi lá e te adiantou. E foi incrível, hoje a gente tem uma super relação, nós nos falamos muito, tenho depois outras obras da Patrícia e é assim, eu sempre brinco, olha, se pegar fogo, eu saio com esse quadro, eu deixo tudo, pego as crianças e pego o quadro, mas é assim a obra que eu tenho maior ligação, maior amor, então assim, eu afeto ao máximo. Bom dia, obrigado a todos vocês que saíram de casa nessa manhã de sábado para virem nos ouvir e falar sobre coleção e o que motiva, né? O que leva, o que nos leva a trazer para o nosso convívio íntimo uma obra de arte. Acho que são muitos os motivos, mas eu acho que a gente se ilude acreditando que a gente escolhe uma obra de arte. A gente não escolhe. Por algum motivo, essa obra, no meu caso, todas as obras que eu tenho em casa, que formam um conjunto de obras que hoje eu consigo chamar de coleção, porque eu sempre entendi o colecionador como um ser muito grande, uma potência, né? É um título muito forte, muito sério. Então, assim, demorou algum tempo para eu assumir ser um colecionador. Sempre lia o Sérgio Fadel com aquela coleção maravilhosa, didática. Eu falei, puxa vida, eu tenho aqui em casa esse conjunto de obras que a cada dia eu tento entender qual é o sentido de comunhão entre elas, por que elas estão juntas e o que representa. Eu sou um colecionador, demorou muito tempo para eu conseguir assumir. Hoje eu acho que tirei esse peso que eu mesmo coloquei e sou um colecionador, tenho um grupo de obras que fazem sentido conviver. E a sua pergunta era sobre ser escolhido e escolher. Semana retrasada, eu comprei uma obra do Tunga que eu vi no ateliê dele há 15 anos atrás. Fui visitá-lo por um outro motivo e quando cheguei ele estava dando uma entrevista para uma curadora espanhola falando sobre essa obra e sobre o sentido dessa obra, que chama-se Teresa, que é uma alusão às cordas que os presidiários fogem do cárcere e também uma alusão a um sonho de Santa Teresa d'Ávila. E o Tunga estava falando disso e a obra mexeu muito comigo e ficou muito, muito amarrada. E semana retrasada teve o desenlace de 15 anos, eu consegui adquirir a obra está em casa e fiquei pensando, falei, poxa vida, né? Eu não escolhi essa obra, ela chegou em mim, me amarrou e criou todo esse arco temporal para poder, talvez para eu me preparar para recebê-la ou para ela resolver vir morar em casa, né? Então tem também uma outra obra da Lígia Pape que ficou muito tempo entre entrar em casa, não entrar, vir ou não vir. São muitas as histórias, mas eu acho que a obra de arte tem um magnetismo, tem uma força criadora, tem um lugar que é inominável e ela decide onde ela quer ficar. E às vezes você instala uma obra numa parede, aquilo incomoda, aquilo perturba. Ela não quer ficar ali, ela quer ir para outro lugar. De repente ela acha um espaço e dialoga com outras, né? Tem a questão da política da vizinhança, né? Às vezes você coloca uma obra do lado de outra que elas não querem conviver. Então tem uma força que nunca pode ser ignorada e diz muito respeito a você que de algum modo tem a posse, que é temporária, né? A gente só cuida, porque essa questão de empréstimos para museus, para instituições, a gente está o tempo inteiro cuidando da obra para o próximo, né? Essa questão de posse é sempre muito relativa, né? A gente tem ali, somos cuidadores de obras de arte, como colecionadores somos cuidadores e negar empréstimo para instituição, para museu, eu acho que isso é negar acesso, né? Eu acho isso de uma vilania, uma coisa assim, só nego o empréstimo se não tem condições da obra se manter íntegra, né? Neguei para uma instituição que tinha questão de temperatura e é uma escultura de madeira e poderia comprometer a integridade da obra.
Então, como colecionador, a gente é um cuidador. E acredito que a obra de arte que nos escolhe. Jamais a gente tem esse poder. A gente é um mecanismo só. Obrigada. Eu acho que essa relação é muito poderosa, né? Isso vai acontecendo também nas relações de produção, da própria produção artística como artista e também nesse lugar da curadoria, né? Pesquisa, enfim, a questão das imagens também tem essas memórias afetivas. Temos artista entre nós, assim, o tempo que um artista demora para conceber, para materializar uma obra, toda essa energia, no momento que ela chega na nossa casa, eu acho que ela não se esvai, ela permanece ali, né? Sim, sim. É algo que é vivo, que é orgânico, dinâmico. A obra está sempre vibrando, está sempre se comunicando com a gente. Se revela, né? De uma maneira. Sim. E pensando nesse lugar, que é esse lugar da coleção, que é esse lugar de criar as histórias, né? Desses encontros entre os trabalhos, os objetos. Então, querendo ou não, colecionar também é inventariar histórias, criar histórias, a partir de um repertório que diz também sobre quem coleciona, né? Tem uma pergunta que eu acho que é uma pergunta super clássica, que, né, é muito interessante, que quem trabalha, as pessoas do meio têm muito interesse em saber, que sempre é esse lugar do início da coleção, né? Como que acontece? Tem um momento em que você se vê nessa decisão ou é um momento que vai acontecendo ao longo da trajetória, ao longo das escolhas, ao longo desse lugar de fruição, do acesso aos trabalhos, ao conhecimento? Como que acontece para vocês esse momento, esse início? Assim? Tem algum fato, né, que marcou, né, que fala, olha, acho que a partir daqui eu sou essa pessoa também? Eu começo? Fica à vontade. Bom, eu desde a adolescência eu frequentava muito, né, os ateliês no Rio de Janeiro, fiz cursos no Parque Lage, ia muito com meu pai ali nas galerias de Copacabana, Antiquário, e eu adorava, assim, e pensei, não, o que eu quero fazer é história da arte, estava preparada e meu pai falou, não, de jeito nenhum. Você não vai fazer, você vai ser advogado, vai fazer direito. E aí, porque aí ele me apresentou um amigo dele, que era um advogado bem conhecido, não sei se você conheceu, o Nelson Dias, no Rio. Era um grande colecionador de Iberê, Farnese, Volpe. E ele também tinha uma casa que quase não tinha móvel nenhum, né? As paredes inteiras, assim. E depois ele foi para o Leme, que ele precisava de mais paredes. E eu pensava, e meu pai dizia, não, você vai ser aqui, olha, você vai seguir o Nelson Dias, você não vai fazer história da arte. E eu me lembro que quando eu comecei, os meus primeiros salários de estagiária, eu usava, e isso também é uma coisa que mudou muito, né, até o valor, né, das obras. Eu usava para comprar obras, eu comprei uma gravura do Amilcar, foi a primeira obra que eu comprei, então, acho que teve, eu até quando eu leio a Annie Ernaux e falava assim, eu escrevo para vingar um pouco. E eu acho que eu comecei a colecionar para estar perto do que eu acabei, que eu achava que eu queria ter feito. E eu nunca pensei assim, poxa, eu queria tanto ser artista, né? Eu queria ter isso dentro de mim e eu tinha uma certa frustração. Então, eu queria estar perto, de alguma maneira, dessa criação, desse dom. Então, foi a maneira que eu encontrei, eu acabei, né, digamos, funcionando na profissão que eu acabei, né, seguindo. Então, essa ligação com a arte foi muito também colecionar, né, poder ter essa obra de arte, conviver, criar esse afeto, ter isso que o Rafa falou tão bem, essa revelação diária, né, de algo que está ali te entrega. E a não revelação também. Tem obra que tem mistérios, né? Que você a gente convive a busca. E não decodifica, né? Tem obras que você tem um convívio que você olha todos os dias e sempre tem algum dia que ela revela alguma coisa ou esconde ainda mais, né? Então, é assim, esse meu começo e a relação.
Eu comprei a minha primeira obra de arte contemporânea, eu comprei quando eu tinha 17 para 18 anos, que foi um desenho do Leonilson, que eu comprei da mãe do Luiz Zerbini, da dona Regina Zerbini, e fiquei enlouquecido, uma obra que me magnetizou, foi muito forte. E aí, quando eu virei a obra, tinha um selo de uma galeria que eu não conhecia, Galeria Luiz Strina, 1983, o desenho do Leonilson. Convivi com essa obra durante muitos anos, abriu foi a obra que abriu realmente o caminho do colecionar, do juntar, agregar obras e tal. E é muito interessante porque hoje eu sou amigo pessoal do Luiz Zerbini, da ex-mulher dele, da filha, o Leonilson é um artista muito presente na minha coleção, tenho muitas obras dele. E eu não conhecia muito a obra dele, já tinha ouvido falar, já tinha visto obras do Leonilson, mas aquela obra, ela foi um agente catalisador, assim, ela foi abriu todo um lugar para eu olhar para a arte contemporânea. Eu sou antiquário de formação, sou joalheiro, comercializo joias antigas e joias modernas, então sempre tive uma relação com as obras do passado, os modernistas, os acadêmicos. E aquele momento, quando eu tive com aquela obra do Leonilson, foi assim um portal que se abriu. E depois ela me contou, a proprietária da obra, que foi a primeira exposição que o Leonilson fez em São Paulo. E depois a Regina Casé, que era casada com o Luiz Zerbini na ocasião, contou muito sobre essa exposição, sobre essa obra. E foi um caminho mesmo, um percurso que eu senti que nasceu ali através dessa obra do Leonilson. Maravilha. Eu fico pensando um pouco, né, voltado para essa relação, além dos objetos, das obras, a gente ficou discutindo muito essa relação que é sobre as relações que se estabelecem a partir desse lugar, né? Então, seja com curadoria, com artistas. Então, fico pensando muito nesse lugar que vai se alimentando. Porque se a gente fala de afetos e reunião de afetos, a gente não está falando só desse lugar específico do objeto em si, mas de quem produz o objeto, de quem se propõe a dizer e falar, né, a partir desse momento dos objetos e das obras. E é uma reunião de coisas que vão acontecendo, de relações que vão se estabelecendo, né? E aí fico pensando um pouco que o Contraflecha tem essa coisa de trazer artistas em início de carreira, pensando um pouco início de trajetórias, como que para existir uma capilaridade dentro desse ecossistema das artes, para que mais colecionadores, mais galerias tenham acesso e conheçam os trabalhos, né, nesse caso aqui, de nível nacional. E a minha pergunta para vocês é um pouco nesse sentido, assim. Eu sei que vocês têm interesse em cultivar essas relações com os artistas, né, dentro desse aspecto. E como que isso impulsiona a coleção de vocês? Essas relações impulsionam a coleção ou a partir de que momento? A partir da aquisição do trabalho que essa relação se estabelece? No caso, né, a Maria Rita já contou um pouco da experiência com a Patrícia, que é uma coisa que veio a partir do trabalho, mas eu queria entender um pouco quem apoia, quem está junto, quem permite os acessos, também como que acontecem essas relações para cada um, assim. Bom, a gente está no Contraflecha, o Germano do Chá colocou na minha vida a Val, essa artista maravilhosa. Então, assim, você começou a falar, a construir a narrativa, e eu ficava, assim, tendencioso aqui. Então, colecionar arte, né? Essa coisa, assim, tão cerimoniosa, é falar sobre a vida, sobre os artistas, sobre as relações. Ela entrou na minha casa, entrou na minha vida, foi essa coisa abundante, essa coisa imensa. Então, assim, é impossível dividir artista, obra de arte,
quadro, pintura, escultura, força da natureza, a gente vai criando essa... Sempre falo que é uma coxa de retalhos, né? Tem a seda, tem o linho, tem a chita, tem o algodão e tem essa linha que costura tudo isso, que são os artistas que aquecem a gente o tempo inteiro, né? Então, sem sombra de dúvida, a arte coloca nas nossas vidas, acho que até posso falar no plural, porque eu sou amigo da Rita e sei a relação dela com os artistas. A arte coloca nas nossas vidas pessoas muito especiais e com questões que também nos estimulam. Eu recebo muita ligação de amigos artistas, olha, eu vou fazer uma exposição, você acha que eu devo conduzir dessa maneira, ou eu vou por esse caminho, mostro uma escultura, mostro uma pintura. Enriquece muito o convívio, o contato, acho que dá muito sentido na vida, no cotidiano e sei lá. É um presente, assim, eu acho, a esse encontro, né? E você tem a chance de entrar, dar esse passo a mais, né? E ter uma relação com o artista, a amizade e essa troca, porque eu vejo muito, né? A criação do artista é uma coisa assim, quase divina, né? Que nasce dali. E é tão incrível, né? Você vê e às vezes você olha uma obra, eu estava falando também com a Júlia agora, e você não imagina quem foi o artista que produziu isso, né? E às vezes você pré-concebe, né, uma imagem, e a realidade te surpreende ainda mais, né? E completa, porque às vezes você entende o trabalho de uma maneira, conhece um artista e aí se forma, né, uma completa um entendimento, a compreensão. Então eu vejo sempre como um presente, sempre que eu posso conhecer um artista, eu acho um encontro que me enriquece muitíssimo. Visitar um ateliê de um artista, entrar naquele universo, naquele mundo cheio de vontades, desejos, realizações, é sempre dúvidas, sofrimentos, né? Que criar é uma coisa muito difícil, né? É muito sofrido, né? Acho todo o peso que o artista tem, né? Da criação, pronto, agora está pronto, mas será que está pronto mesmo, né? Será que acabou? Será que é bom o suficiente? Eu imagino as dúvidas e E a nossa surpresa quando você entra e vê uma obra e fala, nossa, que maravilhoso. Aí o artista fala assim, não, essa obra deu errado. Exato. Não está boa, não está errada. Mas por que está errado? Isso está tão lindo, está tão perfeito. Ele falou, não, mas essa aqui não. Eu acho que continuando um pouco desse tema, né? Eu acho que essa coisa a gente tem uma noção clássica, né, de que muitas vezes existe esse que o Rafael comentou um pouco no início, que é essa coisa de sentir o peso do que é essa relação de ser colecionador, né? Então a gente tem uma noção clássica e uma coisa que fica meio pairando no sentido de que isso é uma responsabilidade ou que em algum momento isso dentro do circuito, né, e esse reconhecimento pelo meio artístico é como se fosse, né, uma grande responsabilidade e de fato mas no sentido mais clássico, né? E vejo que vocês têm um pensamento de que isso é uma coisa natural que foi acontecendo e sendo incorporado na vida, né, como um todo, né? Mas, ao mesmo tempo, uma coisa que o Rafael comentou, que é essa coisa de cuidar das obras, né? Cuidar do trabalho, que é isso do lugar de dar acesso, desse momento que acontece dos empréstimos e acaba se criando um ofício, né? Um ofício do colecionar também passa por esse dia a dia e esse momento, assim. Então, eu acho... E aí minha pergunta vai um pouco nesse sentido, assim, como que vocês enxergam essa contribuição a partir desse contexto, né, dessa perspectiva mais abrangente do que é ter uma coleção e aí não considerando apenas essa ideia de aquisição, né, mas também de apoio, promoção, acesso e preservação das obras e os artistas? Olha, eu tive muita sorte na minha vida que aos 13, 14 anos eu conheci um homem que eu considero uma das figuras mais importantes da cultura brasileira, chamado Emanuel Araújo. E conviver com ele, frequentar a casa dele, frequentar os museus que ele criou, era uma coisa de entender como alguém olha
para a cultura, para a manifestação artística de um jeito muito holístico. A casa do Emanuel, ele tinha no quarto dele uma pintura do Genaro de Carvalho, tinha uma pintura do século XVIII ao lado, uma escultura do Aguinaldo, um ex-voto. Entendia a cultura de um modo muito global e não tinha hierarquia do que era mais importante, do que era menos importante. Todas as exposições que ele fez no Museu Afro-Brasil, as exposições que eu vi na Pinacoteca de São Paulo, ou até exposições, né, no Instituto Brenan, um modo de expor e de mostrar e de apresentar a arte muito livre, muito digno. Então, assim, eu que sou um colecionador mínimo, que tenho, enfim, uma coisa muito pequena, tudo que eu puder viabilizar, dar acesso, e não existe um motivo para não ser feito. Eu acho que, mais uma vez, eu reitero essa sorte que eu tive na vida de ser amigo, de conviver com um homem que mudou o modelo de museografia no Brasil, que mudou um modo, nos educou a olhar para a arte feita por pessoas que tiveram durante muitas décadas o seu fazer artístico categorizado como algo menor. Então, o Emanuel foi muito pioneiro nisso, né? Quando ele faz, em 1988, o livro A Mão Afro-Brasileira, né? Se mostrar para o Brasil e para o mundo que a base do nosso fazer artístico é essa, né? Então, ocupo esse espaço para prestar a minha homenagem a esse homem que me formou e a quem eu devo muito. E é uma relação de artista, né? Porque o Emanuel era um grande artista, né? Então, sim, já vinha desse lugar, né? Acho que essa questão... Hoje, eu li, acho que foi ano passado, um levantamento que fizeram sobre a quantidade de obra de arte em armazéns pelo mundo, né? E aí tem um armazém, um desses mega depósitos na Europa, que eles imaginavam que tinham, sei lá, quantos bilhões de dólares em obras de arte. E aí aquilo me deu uma dor, que eu pensei, imagina a quantidade de obras que não são vistas por ninguém, né? Nem a própria pessoa que comprou, né? Então eu acho que, sem dúvida, o colecionador, né? E nós não estamos, né? Ou eu não estou nem o seu Rafa fala que a coleção dele, que é maravilhosa, a minha está anos-luz, mas os grandes colecionadores, acho que até no mundo, têm essa obrigação. Imagina, eu acho realmente um crime deixar tudo fechado, em que ninguém tem acesso, não circula, os próprios artistas, né? Quando você chegou aqui, nós olhamos uma obra juntos, falei, que linda, né? Eu falei, Rita, não dá um frio na espinha? Assim, agora, se eu comprar essa obra, o que eu vou ter que tirar de casa para colocar no lugar? E a gente olha para a obra falando, me tira daqui, deixa eu aqui na parede, eu estou feliz aqui, você substituir. E tem essa questão também de você ter uma coleção de arte, você adquirir uma nova obra e guardar, assim, na minha concepção de coleção, ter uma obra fechada num depósito durante 15 anos, sem ser vista, sem ser estimulada, assim, a obra, uma das principais funções de uma obra de arte é emocionar o interlocutor, né? Exato. Então, você ter uma coisa fechada num depósito durante 15 anos que você não viu, aí você fala, você tem obra de tal artista? Ah, tenho, como é? Ah, é mais ou menos assim. Então, você nem sabe direito o que você tem. Então, é uma posse que é um pouco de uma fantasia, uma ilusão, né? Exato. Mas, ok, os artistas precisam vender e esse perfil de colecionador que armazena, que guarda, também é importante. Não é um julgamento, mas que para mim não faz o menor sentido. Eu quero ter uma obra de arte para conviver, para aprender algo com ela, para ela me provocar em algum lugar. Para mim também, que é o afeto, né? Porque quando a gente gosta, a gente quer estar perto, né? Então, acho que como o afeto é o que move, não faria sentido. Então, isso é uma coisa que... Você ter um aplicativo no seu celular com a foto da obra de arte já é uma outra coisa, né? Assim, aí entra até o que a Fabíola falou no começo, aí é um consumo, né? Aí tem um lado de um que acho que não é o nosso lado, né? Um consumo, uma especulação, um desejo de ter mais do que de se relacionar. Sim. Eu acho que isso vai também construindo a nossa história também, né? Como esse desejo de colecionar e de pensar coleções. Acho que
Existe cada team, né? Cada turma que também vai se deslocando a partir desse momento, desse ecossistema. Bom, a gente está chegando ao fim dessa conversa. Eu acho que, nesse momento, pensando, né, um pouco dentro da proposta, né, gostaria de agradecer imensamente. Se alguém quiser, né, também dialogar e se colocar nesse lugar também de perguntas, de interesse a partir dessa temática do desejo, alguém que queira dar também um processo e um momento de contar também dentro dessa relação afetiva, se tem alguma relação afetiva com os trabalhos, a gente pode estar aberto a essa conversa, mas gostaria de agradecer a presença imensamente, Maria Rita e Rafael. Muito bom essa conversa, eu acho que sempre muito bom conhecer um pouco mais sobre esse processo. E gostaria de fazer o convite para, nesse último dia, né, a gente está encerrando da exposição, para que a gente tenha a chance de conhecer e acessar os trabalhos e a exposição. E hoje acontece também concomitantemente o lançamento do nosso livro, que traz, né, um compilado, né, de textos, né, a partir desse desejo da curadoria, de pensar esse acervo e o diálogo com o acervo. Então, também convido todo mundo a se aproximar da exposição e também de pegar o livro, de receber esse livro também. Tá bem? E gostaria de agradecer também a presença de todo mundo que esteve aqui hoje. Muito obrigada. Certo? Maravilhoso. Obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigado.